preparação da equipe pós-quarentena, porque tá tudo muito bom, tudo muito bem, tá todo mundo em casa, tá tudo lindo. Só que a gente vai ter que voltar para a vida real assim que for liberado. Será que a sua equipe está preparada? Será mesmo que eles mudaram o mindset como deveriam? O que fazer? Será que o produto também, será que o seu produto vai estar de acordo com essa nova demanda? Será que como vai estar o teu estoque em relação a essa nova qualidade de vida que as pessoas estão tendo agora, nesse estilo de vida? Então, quer dizer, quais seriam essas novas regras e normas para que a gente possa voltar, né, já preparado? E também como é que vai ser nas lojas? Como que as lojas vão poder receber esse cliente, já que a gente não pode estar tão próximo? Qual é esse novo papel do vendedor, né? Do cara que vai estar... Tem várias coisas que eu estou analisando lá, principalmente dos Estados Unidos, que são muito fortes no varejo, né? Para entender assim, como vai ser esse approach, esse corpo a corpo, né? O provador, o caixa, a entrada do cliente, a distância que tem que ser respeitada. Então, nesse convite, a Eliana falou sobre isso, eu achei interessante que é a gente olhar menos o problema e focar quais vão ser as soluções, para quando a gente for retomar, não importa se vai ser segunda-feira ou se vai ser daqui a um mês, a gente esteja com a loja preparada para que a gente não perca tempo com isso e sim, vamos direto ao que interessa, que é correr atrás do tempo perdido. Perfeito. Então, com toda essa preocupação, na Lita, sempre a parte organizacional, administrativa, foi muito mais a minha parte, treinamento, organização, etc. Então, eu acho que é muito importante a gente ter as regras muito claras e todo mundo saber exatamente o que tem que fazer, como tem que se portar, de que forma tem que se conduzir dentro da loja. E então eu preparei um e-book aqui de presente para vocês, que vocês vocês se inscreveram aqui, né? Vocês devem estar recebendo amanhã à tarde, amanhã até o final do dia, esse e-book, aonde eu coloco em termos de estoque, o que você tem que fazer, quais as definições que a empresa, os donos têm que tomar, têm que levar em consideração, tem que orientar os funcionários, eles têm que saber claramente qual é a postura da empresa na condução da loja nessa fase. E eu coloquei também umas dicas de produto, e tem um produto da Samsung que, se vocês clicarem para ver, é uma coisa assim alucinante. Vale a pena. Vocês vão ver. Como é esse produto? Conta para mim. Esse produto você pode usar até em casa. Você põe no closet e ele desinfeta, sanitiza, tira poeira, ele faz tudo. Quer dizer, você chega da onde você foi, do trabalho, do que for, você pendura lá dentro desse... Parece um armário, assim, de uma porta. E aí ele solta vapor, solta fumaça, sai de não sei o quê. Parece assim, eu que sou louca por maquinário, por coisas, por novidade, isso eu achei o máximo, está lá no e-book. Colocar no estoque das lojas. Para colocar no estoque das lojas, porque daí a pessoa pode, até o provador pode funcionar, que uma das coisas que eu coloco no e-book é se a loja vai poder se provar a roupa ou se é melhor a pessoa levar para casa e devolver no dia Parece que as lojas que abriram nos lugares onde foi liberado a abertura, que eu tenho alguns clientes que estão em alguns estados que foi liberado o retorno, não pode provar. Você tem que trabalhar com o provador lacrado no começo. Porque as pessoas podem encostar quando você vestiu a camisa, você vai fazer assim, se encosta e a outra pessoa vai lá e mexe. Pode levar, provar em casa. Mas se saiu... Mas ele tem que levar sem provar. O provador, inclusive, ele tem que ser lacrado e o shopping fiscaliza. A menos que você tenha aí essa máquina, mas por enquanto eu acho que ainda não chegou no Brasil. Porque essa máquina você sanitiza antes da pessoa provar e depois da pessoa provar. Será que o steamer não faz esse papel? Hã? O steamer não faz esse papel? Aquele vapor na temperatura do steamer? Mas depende da temperatura, do material que você vai botar. Steamer não o raio também vai. Eu acho que vão criar uma lâmpada que você vai passar assim, no final do dia, você passa nas araras, igual estão fazendo nos hospitais, tá? Só que como se fosse um robozinho, e vai passando aquela luz. Acho que isso também vai ter que ser feito nas lojas. Ou seja, quanto mais métodos de limpeza,
mais seguro as pessoas vão ter de entrar na sua loja. Mas falando sobre o e-book que alguém tinha perguntado, o e-book funciona como um manual de normas e procedimentos, porque eu firmemente incentivo os donos de lojas de todos os lugares é que vocês parem e escrevam tudo que tem que ser feito para que vocês passem um tempo fazendo coisas que realmente importam e não repetindo assuntos que já podiam ser feitos, que acender a luz, ligar o ar-condicionado, ligar o gás. Ou seja, se você tiver um manual de abertura de loja, e por isso que eu achei interessante isso do e-book, é porque você faz com que sua equipe siga aquilo. Então, você vai se preocupar em criar outras coisas, dar um atendimento melhor e não ficar falando coisas que já deviam ter sido anotadas. Nesse manual, além dessas etapas, vamos dizer, eu chamo isso de protocolos, né? De preparação, isso, de atendimento. Nesses protocolos, o que vai estar no e-book da Eliana é justamente que você tem que colocar os protocolos de asepsia, de higiene para o COVID. Além para o COVID que você já tinha, você tem que preparar esse protocolo de tudo que vai ser feito. Ela travou, né? Mas é verdade. Esse é um protocolo. Como na Lita eu fazia sempre a parte, sempre me preocupei muito com... eu brinco que eu queria trabalhar, mas eu não queria ter que... Como eu tinha 6 filhos e uma vida bem agitada familiar, eu não podia ficar disponível o tempo inteiro para a loja. Então, todo mundo tinha que saber exatamente o que podia, o que não podia, como tinha que ser feito, porque eu não estava disponível para ficar atendendo o telefone toda hora e todo instante. Então, eu sempre me preocupei em deixar as regras muito claras para todo mundo saber, para eu não virar escrava do trabalho. E as regras claras é o grande segredo do varejo de luxo, né? Regra rígida e regra clara faz do ambiente de trabalho, além de ser um ambiente de trabalho justo, um ambiente de trabalho onde, se você multiplicar o número de lojas, o comportamento é sempre igual e não afeta a imagem. Sim. Então, isso sempre foi uma coisa que eu primei muito na Lita, e a gente tem um manual que é um calhamaço. Mas, pelo menos, todo mundo, se você cobrava uma coisa, a pessoa sabia o que ela estava sendo cobrada, por que ela estava sendo cobrada, por que aquela regra tinha surgido, vamos dizer assim, e nunca foi uma coisa rígida no sentido de não ser questionada. Você podia questionar o que você quisesse, mas desde que você me convencesse. Eu acho que isso também evita aquela relação dos bajuladores. Porque eu acho que a gente contrata muitas vezes, ou, por exemplo, a Esther contrata a pessoa entra. E aí ela não sabe como te agradar, porque, na verdade, ela não tem que te agradar. Ela tem que seguir normas e procedimentos de empresa. Se elas são claras, eu paro de querer agradar você, que às vezes eu tento, mas é chata. Ai, quero te mostrar. Igual criança que chama a mãe toda hora para pular na piscina, para comer. Então, a partir do momento que você passa um tempo que você escreve e determina absolutamente tudo que você precisa como norma e procedimento da sua empresa, com certeza você para de ser a pessoa resposta. Porque as pessoas me perguntavam, eu operei já 70 lojas no Brasil inteiro e era impossível eu conseguir ficar respondendo bobagens. Então, às vezes, o cara me perguntava uma coisa, será que tem isso assim? Não sei, tem. Eu respondia com a resposta mais idiota, porque na minha equipe tem que saber responder. A equipe boa é aquela que não te liga nunca. Eu gostava de uma equipe que eu dizia, esse cara não me liga nunca, não precisa de mim. Então, mas essa é a equipe legal. Não te liga nunca, ela só chega nesse nível de amadurecimento com um bom gestor. Exato. É um gestor que prepara constantemente, incansavelmente essa equipe. Treinamento e repetição, né? Eu acho que isso, desde na hora que a gente está contratando, eu já era claro. Eu acho um absurdo, inclusive, a gente contratar alguém achando que essa pessoa tem a obrigação de querer estar com você. Eu acho que tem que ser uma escolha dos dois lados. Então, eu sempre procurava saber da pessoa. Quando eu achava que era essa pessoa que eu queria, que ainda tinha uns 10, de 200, sobravam 10. E aí eu fazia o contrário. Olha, eu quero vocês, agora eu vou contar exatamente como a gente funciona para saber se você, mesmo sabendo disso, você me quer. E assim, eu vou ficar muito chateado se depois de eu contar tudo como a gente faz, você olhar para mim e falar assim, mas eu não sabia que era assim. Porque aí eu prefiro contar tudo. Faz isso, limpa, passa. Até a parte ruim. Trabalha, tudo. Absolutamente exagerava. Você tem certeza? Porque assim, talvez alguém queira ficar no seu lugar. Então, acho que as pessoas já entram com uma decisão. Será mesmo que eu quero? Acho que a gente minimiza essa coisa do turnover. 2, quando a pessoa chega, antes dela atender o primeiro cliente, ela tem que saber
né, onde que ela está, que lugar que é, né, geograficamente. Então, ter um manual onde a gente tica tudo, de entender, primeiro o manual de operação mesmo, como que opera, como funciona, o que é que a gente espera dela. Depois, eu fazia o manual do atendimento. Porque não adianta nada eu ter escolhido direito, treinado e não ensinado a atender o cliente, que até então está tudo bem, mas você sabe atender, como você atende? E na hora da contratação... O padrão de... Você que é lojista que está assistindo a gente, é aquela história. Se você ainda não tem um manual interno na sua loja, você tem que elaborar. Se você não for capaz, nos contrate que a gente sabe fazer isso para você. Precisa é isso aí. da sua loja, da sua operação. E o treinamento do seu vendedor, ele tem que ser dentro do propósito da sua empresa, do perfil da sua empresa. Então, é importante, não tem uma pílula única, né, Xavier? É o padrão de atendimento daquela marca. A gente tem, por exemplo, uma reserva que tem um atendimento mais solto, mais informal, e a gente tem um treinamento de uma marca de luxo, uma Zenha, talvez, que tem um treinamento mais formal. Então, você tem que desenvolver um treinamento no padrão da sua marca, do seu propósito. E aí o que tem, que é uma coisa que eu acho muito importante, é que o manual tem que ser feito pelo dono da loja. O dono da loja que tem que saber, porque existe um monte de manual pronto até, que está aí, você pode comprar e que está todo, mas se o dono não gasta um tempo para ver tópico por tópico de todas as condutas, vamos dizer assim, da empresa, ele nunca vai conseguir implementar, porque nem ele acredita no manual. Então, o mais importante é cada um saber exatamente o que pode, o que ele quer da loja dele, o que é importante para a imagem da marca dele, que imagem ele quer ter na empresa dele, porque a coisa que eu mais vi nesse período que eu parei, que eu estou estudando um pouco o mercado e o varejo, é exatamente isso, que todo mundo fala muito do que deve ser feito, etc, etc. Mas ninguém consegue realmente implementar e explicar para quem está entrando o ambiente onde ela está entrando. Então, sei lá, no nosso manual, na loja, a gente tinha, os primeiros 5 dias era só de treinamento. Elas tinham que ler item por item do manual. No final do dia tinha tipo uma prova para ver se elas entenderam tudo que era para ser feito. E em 3 dias eram só de leitura de manual e de teste sobre o manual. Eu realmente acredito que a experiência que você já teve em um outro lugar, não necessariamente você vai conseguir usar tudo, porque você tinha outros líderes, outro grupo, outro lugar. Então, às vezes, você tem que se readaptar. Então, quando eu contratava, para mim não tinha problema se a pessoa tinha muita experiência ou nenhuma, porque, de toda forma, eu ia, do meu jeito, dizer como que tinha que ser, e não para me agradar. O que a empresa espera de você. Então, você ia usar mais ou menos suas experiências, mas as pessoas tinham as mesmas chances de se dar bem. Claro, quem tinha mais clientes podiam se dar melhor, mas elas partiam todas do zero em busca de entender agora que a gente tem que ser mais profissional. Acho que a profissionalização do varejo que aconteceu no Brasil e que nos Estados Unidos isso acontecia, sempre foi muito importante essa parte do atendimento e tal, então a gente tinha trazido empresas. Mas vamos aquecer um pouco essa nossa conversa, porque eu acho que a gente tem que entender que é esse novo momento. E esse novo momento seria o seguinte: eu, particularmente, acho que o número de pessoas que tinham numa loja como atendimento vai ser reduzido. Por quê? Porque se eu não posso atender e estar perto das pessoas, quem vai ser essa nova equipe? Então, Eliana, o que é que a gente acha interessante? Eu achei interessante isso. A gente está aqui para resolver os problemas em que vocês se ajustem. Está todo mundo com a equipe na mão. Às vezes, algumas pessoas seguraram todo mundo, e eu sou um cara muito sincero, muito coração aberto, mas muito verdadeiro e sincero. Eu sou bem realista. Então, eu reentrevistaria toda a minha equipe, né, para entender se eles estão de acordo, se eles entenderam o que aconteceu no mundo ou não, que momento da vida está, se estão esperando. Porque tem gente que fica esperando que o céu chegue, né? Então, essas pessoas estão na hora de você dar um break nelas e você realmente buscar. Mas eu acho que você tem que reentrevistar essas pessoas, né, de coração aberto. Isso. Não, e conversar com elas para saber. Eu dei uma listada, Xavier, assim, o que eu listaria como treinamento de equipe para o retorno.
Isso que você fala de reentrevistar é o number one da minha lista, está no topo da lista. Eu preciso, inclusive, entender os meus indivíduos, né? Porque cada funcionário meu é um indivíduo, ele é único, né? Como que ele está neste momento pós-quarentena ou durante a quarentena? Eu preciso entender do psicológico da minha equipe. Eu preciso primeiro trabalhar o psicológico deles para depois chamar eles à luta e começar a treinar o restante. Porque a gente pode ter alguns funcionários que ficaram mais deprimidos, que estão infelizes, que perderam parentes durante esse momento. Então, primeiro eu preciso avaliar o psicológico da minha equipe, porque o que eu venho dizendo, assim, desde antes da pandemia, não precisava de pandemia para a gente entender isso, é que o varejo hoje é para os fortes. Não dá mais para quem é mais ou menos. Todos aqueles que iam trabalhar e passavam o dia em rodinha reclamando, que nunca estão felizes com nada, que não se comprometem, que não têm proatividade, que não vestem a camisa da empresa, esses vão estar fora. Antes Covid e pós-Covid é a nossa vida agora. Tudo que funcionou AC antes de Covid não vai funcionar DC, que é depois do Covid. Então, só vão vingar, só vão ficar nessas equipes muito mais enxutas os muito bons, os excelentes. Os mais ou menos são os que vão rodar. Não, e é um período de ruptura também. As pessoas estão juntas, elas estão pela primeira vez, elas com elas, pensando, repensando. Esse é um momento maravilhoso. É um momento magnífico de você buscar o que você realmente quer, o que você te faz feliz. E muita gente não está feliz num determinado trabalho. Eu falo isso em todos. Muita gente não está feliz no casamento, esse é o momento de repensar. Tem muita gente que não tinha uma relação muito boa com os filhos e está na hora de repensar. Com a sua casa, com a sua família como um todo. Eu acho que vem desde ali. E também, às vezes, na sua profissão. Você não está feliz na sua profissão e tal. Então, essa é a hora que realmente você fazer uma imersão e ver o que te faz feliz. Depois disso, a gente vai ter entrevistado essa pessoa. Pergunta, você está feliz? É isso mesmo que você quer? Você está disposto? Você está afim? Não, acho que não era isso, está na hora de fazer. Não, eu vou ser músico. Eu vou dançar balé, eu vou... Sei lá o que você vai fazer. Mas não importa. Esse é o momento de você não empurrar com a barriga mais as suas decisões, porque esse é o momento que você use esse momento para realmente fazer essa ruptura e tomar uma decisão e não olhar para trás. Mas quando você toma essa decisão, você siga em frente e vá feliz, porque os valores vão ser outros, né? A gente tem que pensar em você como pessoa. Então, já que está ruim, que está difícil, que você aproveite esse momento, assim, estava precisando do empurrãozinho, que vá, mas se você for fazer alguma coisa, faça com excelência, faça com a maior perfeição que você possa, principalmente com amor. Eu acho que as coisas só vão funcionar se tiver muito amor. Vai ser muito mais relacionado a gente, a pessoas, do que em si ganhar meu salário. Como o americano faz. Eu trabalho aqui para pagar meu aluguel. Eu acho que essas pessoas que são superficiais, elas não funcionam nos lugares. Tem outra coisa que eu também acho super importante, é que dentro desse novo contexto todo de pós-Covid, eu acho que a mentalidade das pessoas tem que mudar. Tem que passar a ter muito mais cooperação dentro da equipe, tem que aprender a trabalhar junto, porque não é mais... eu acho que isso mostrou para a gente que ninguém vive sozinho, que ninguém pode ficar no seu casulo, vamos dizer assim, tá? É um momento onde todo mundo vai ter que se ajudar, todo mundo vai ter que cooperar, e não dá mais para as empresas serem uma coisa, não, esta cliente é minha, a outra não é, isso é assim, isso é assado. É uma hora que todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que dar as mãos e sair em frente, porque só assim a gente vai conseguir construir um outro tipo de relacionamento com a empresa, relacionamento entre os funcionários, relacionamento com os clientes, relacionamento com os fornecedores. Tudo isso vai ter que ser revisto. Tudo isso vai ter que ser encontrado uma nova forma onde realmente o ganha-ganha passe a ser o lema. Mas eu acho que essa coisa do varejo também tem alguns... Eu me enxergo de fora, até por ter feito parte de cada um dos segmentos de forma distinta, varejo, atacado, desenvolvimento de produto. Então, na hora que eu enxergo isso de fora, como um todo, e eu lido com muita gente, muitos compradores, muitas marcas, e o que eu sinto? Às vezes, a pessoa tem que entender e ter a humildade, os donos de empresa, que
faz conta. Repensar na hora que você vai comprar. A compra é o eixo fundamental do seu negócio. E às vezes as pessoas culpam as suas equipes, culpam o seu VM. Na verdade, o erro está na compra. E ele é o dono, ele encobre isso. Então, é muito injusto você culpar toda a sua cadeia por uma compra errada que você fez. Por quê? Porque você tem preguiça de fazer análise de venda, de giro, de cobertura. Então, você compra um monte de coisa errada e vai culpar a sua equipe. Se todas as pessoas fossem mais humildes e fizessem o seu trabalho de uma ponta até a outra, né, para que a gente pudesse, então, entender cada um. É a corrida do bastão. Eu acho que o que muda é essa coisa de você jogar para um lado só e essa pessoa tem que fazer tudo. Não, acho que o trabalho ele é dividido em blocos e o sucesso geral cabe ao sucesso individual de cada uma das pessoas, onde todos estão em harmonia. Eu vejo muitos empresários que determinam cotas e se eu somar o que ele tem no estoque, não dá para vender o que ele pediu de cota. Ou seja, a pessoa não sabe nem conta fazer. Inúmeros compradores não sabem a metragem quadrada que ele tem da loja e quantas peças cabem no cabide ou dobradas dentro da loja dele. E aí ele quer que a equipe dele venda, se ele não faz o trabalho dele. Planejamento. Mas, Xavier, é aquilo que você sabe lá, o meu mantra, né? Que eu falo que tudo que acontece de ruim nesse mundo, a culpa ou é do gestor ou é da mãe. Então, como a gente está no negócio, a culpa é sempre do gestor. Fora do negócio, a culpa é da mãe. Ninguém fala, esse moleque não tem pai. Eles falam, esse moleque não tem mãe. Então, a culpa é sempre do gestor. Eu acho bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem muito lojista que assiste a gente. Então, não adianta jogar a carga, o peso todo em cima da equipe, se você não puxar para si a sua parte da responsabilidade. É fundamental você fazer o meia-culpa, fazer uma análise do seu negócio. E eu tinha feito uma live outro dia com a Celina Koch e ela falou uma coisa interessante, Xavier. É a hora que toda a diretoria da empresa tem que estar dentro do ponto de venda na hora que reabrir. Você ter um planner dentro do ponto de venda. Então, você ter a pessoa do planejamento olhando o dia a dia qual é o produto que vai ter saída, qual o produto que está sendo rejeitado por esse novo consumidor. Então, o produto vai ser a base do seu negócio nesse momento. Ainda bem que você puxou esse assunto. Na verdade, vai ter esse ajuste mesmo, em que, inclusive, a relação do empresário com o fornecedor, se tiver bem azeitada, eu acho que tem que se ver se não pode fazer trocas de produtos que foram escolhidos antes para que você resolva esse problema de crise. A sua equipe também tem que estar engajada em entender esse novo momento, que todo mundo precisa do apoio de todos, mas todo mundo sabe, opa, cada um o que é que a gente faz. Mas, por exemplo, como seria essa nova equipe? Por exemplo, se eu tenho uma loja, agora vamos esquentar isso, gente. Qual vai ser essa nova equipe, pensando que a gente não tem provador, pensando que o caixa não pode chegar perto das pessoas, que as pessoas têm que manter uma distância de 1,5 metro, 2 metros do cliente. A pessoa grita e fala, olha essa peça! Ou seja, né? Vamos botar em prática isso. Como vai ser essa relação? A gente volta ao primórdio do self-service, a gente faz com que a roupa fale com o cliente. Eu tenho ideia do que o básico que seria, a princípio, mas eu queria discutir isso. Acho que isso é muito importante até para essas decisões que os empresários têm com as suas equipes. Na minha lista, aí falando como Red Hunter, eu hoje colocaria no topo da minha lista de aptidões do candidato que eu colocaria numa loja minha, seria bom humor. Seriam principalmente as atitudes, mais do que a experiência técnica. Então, no topo da minha lista, eu contrataria uma equipe bem-humorada, simpática, que tivesse empatia com os clientes, porque o cliente também vai chegar mais carente, mais para baixo. Então, a gente precisa de uma equipe que transforme aquele momento numa experiência para o consumidor. Então, uma equipe em equipe que pense no coletivo. Eu que sou absolutamente contra a caixa único, a Eliana também deve ser, e o Xavier também, eu acredito que no retorno da pandemia, eu sim instituiria um caixa único justamente para não haver aquela pressão das metas, porque todo mundo vai chegar meio quebrado, não está ninguém inteiro, está todo mundo meio rachadinho. Então, para não ter a pressão das metas e que para todo mundo lute por um objetivo único, o primeiro objetivo é satisfazer e entreter o cliente, para como consequência vender. E aí a gente vai trabalhar o cliente, quem sabe vender. Vender vai ter que ser uma consequência agora, no meu ponto de vista. Como seria essa equipe, Eliana? Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, eu nunca Isso está no e-book? Você fala de equipe no e-book? Falo.
Eu não falo muito de conduta, porque de conduta no sentido de cooperação, que é o que eu acho que é novo hoje, no momento. Mas, assim, eu nunca na minha empresa contratei nenhuma pessoa mal-humorada. Quer dizer, então, para mim, os requisitos que você está colocando, Esther, para mim sempre foram requisitos da minha empresa, tá? Você tem que ter, se você, ainda mais trabalhando no mercado de luxo que a gente trabalhava, ninguém entra em lugar nenhum para ser maltratado, para não ser recebido com um sorriso, para não ter contato com uma pessoa que tem empatia. Eu tinha pessoas que ficavam horas na loja conversando com as vendedoras. Então, esses requisitos, pelo menos na minha loja, eu tinha um relacionamento muito próximo com as clientes, isso sempre foi requisito das minhas vendedoras. Então, mas na teoria, Eliana, na teoria é sim, na prática não. Eu treino assim centenas de marcas, a gente sempre tem uma infeliz que acha que pode trabalhar mal-humorado naquele dia. É porque eu acho que as pessoas perdem um pouco a paciência do seu trabalho. Todo mundo fala, não, todo mundo é super bem-humorado. Não existe isso. O povo não, tem gente que já tem muito cliente e escolhe o cliente. Meio que ela queria um estereótipo e ela já tem aquela cliente dela e tal. E quando a pessoa vai ficando mais... cliente dela. A gente tem aquela vendedora que sim, que é maravilhosa. Que as vendedoras, elas são sempre boas e simpáticas e fofas com aquele cliente dela, fidelizado dela, a clientona dela. No geral, não é sempre todo mundo de bom humor, não é a realidade. Não. Isso precisa ser trabalhado constantemente. E são extremamente preconceituosos. Eu acho que tem vendedores que são preconceituosos, que julgam pela aparência, pelo estereótipo. Isso é uma coisa ultrapassada, feia. Tem vendedores que são arrogantes e prepotentes, que ele acham que legal é ser... Agora, isso aconteceu agora. Eu fui numa loja e em 5 minutos eu olhei a pessoa e falei assim, nossa, essa pessoa deve ter problemas seríssimos de relacionamento com as outras pessoas do negócio. Então, talvez eu falei, bom humor de uma forma geral, não só com o cliente, mas é você ser gente, é você pedir por favor e obrigado, é você fazer aquele dia melhor. Eu acho que a pior coisa que tem um pavor de gente mal-humorada. Gente que acorda e fala, ó céus, ó mar, tudo reclama. Eu realmente não tenho paciência, não gosto, e nunca trabalhei com ninguém, nem contratei alguém que tem essa característica. Eu realmente não gosto. Acho que a energia é alguma coisa que está cada vez mais forte. A gente chega com a energia. Assim. A pessoa pode ter 1 milhão de clientes, se eu puder não contratar, eu não contrato. Porque mas não é só... Xavier, a contratação, a gente não contrata, a gente escolhe as pessoas que têm uma vibe melhor. Só que isso é no dia a dia. A pessoa, ela muda o humor, muda a vibe dela, muda a energia dela, conforme o que aconteceu na casa dela, no caminho do trabalho. Então, precisa de um gestor lá o tempo inteiro para controlar e para manter essa equipe motivada aí numa vibe boa. Sim. Isso é o trabalho da gerente. Como vai ser essa nova... Vamos lá, gente, vamos se expor aqui. Como vocês acham que vai ser essa nova equipe nas lojas? A gente tem 50 vendedores, tem caixa, tem estoquista, tem a gerente. O que é que muda? O que é que muda nesse momento? O que é que a gente tem que pensar? Como vai ser essa coisa da equipe para esse novo momento? Como é que as lojistas e empresários, donos de marcas e multimarcas, têm que pensar em relação à equipe dele? Por exemplo, a gente já viu que está abrindo vários países aí. Os Estados Unidos já pensam na abertura em grandes lojas, como a Macy's, que tem 700 lojas pelos Estados Unidos. Está também já fazendo suas mudanças. Eu sou head buyer dessa Casa para o Brasil. Uma loja tem 1.000 metros, outra tem 600. E um abriu, porque a área de venda só tem 200 e pouco, o que foi feito. Então, o que é que muda? O que é que as pessoas podem esperar? Ou para começar a treinar, ou pensar na sua equipe, quem vão ser as cabeças, quem fica onde? Como vocês imaginam? Olha, para mim, eu acho que tem que ter a gerente. A gerente, eu acho que é a peça crucial que vai dar todo o humor para a loja, vai dar toda a condição para todo mundo trabalhar junto e vai dar não só o ritmo, mas o humor e o link da loja. Tá? Ela vai ser o link da loja que vai juntar todas as peças, vamos dizer, como se fosse num tabuleiro. Aí você, dentro do tabuleiro, você vai ter a gerente, dependendo da loja, tá? Ou tem ou não subgerente. Depois tem as vendedoras, tem que ter uma pessoa de limpeza, que hoje eu acho super importante, e a estoquista
e caixa, tá? Agora, se é uma loja muito pequena, provavelmente vai ter uma pessoa que vai fazer as duas coisas. Aí eu acho que é uma coisa muito que o proprietário tem que olhar a quantidade de venda que tem aquela loja, qual é o potencial dela e adequar a equipe dentro dessas funções. Agora, pode ter pessoas que tenham 2 dessas funções, se a loja é grande, pode ter 3 pessoas para fazer a mesma função. Então, aí é uma coisa que tem que ser muito pensada pelo proprietário. Porque se ele não acreditar no que ele está fazendo... Esse número que você deu de equipe aí, essa é tipo o formato ideal, na vida real, com os meus clientes, não é o que eu estou vendo, tá? A maioria das marcas estão penduradas em dívidas, estão sem receita há 4 meses, não vai ter caixa, não vai ter copeira, não vai ter faxineira. O vendedor vai ter que chegar... Vai ter que fazer tudo. Assim, por até isso que eu puxo clientes meus, o vendedor é que faz essa parte da limpeza, não dá mais nem para pagar a faxina. Eu estou falando em termos de quais são as funções que tem que ter na loja. Se ela vai ser exercida por uma pessoa e se uma pessoa vai fazer 3 ou 4 funções, aí depende do tamanho da tua loja e do potencial de venda que você acredita que a sua loja tenha. Porque não é que todas essas funções têm que ser feitas. A loja tem que ser limpa, o estoque tem que estar em ordem, tem que ter alguém para atender a cliente, tem que ter alguém que faça o caixa e tem que ter alguém para gerenciar tudo isso. E agora ainda tem que higienizar tudo, né? Ainda tem os procedimentos de Covid. Isso pode ser uma equipe, pode ser uma equipe de 3 pessoas, pode ser uma equipe de 2 pessoas, mas todas essas funções vão ter que ser feitas. Tá? Não tem como... na contratação já fazer um contrato de trabalho que agregue todas essas funções para depois você não ter problemas legais de desvio de função e essa história toda. Então, a vida inteira na loja... Quem abre uma loja ou quem tem uma loja tem que sempre estar acompanhado de uma boa equipe de advogados. Não dá para você ser varejista, mesmo de uma loja pequena ou de uma marca grande, sem advogados. E o advogado vai fazer justamente essa gestão de como fazer contratos de trabalho para que você fique amparado e você possa cobrar dessa equipe algumas atividades que muitos podem dizer, não é minha função, não vou fazer. Eu, particularmente, eu tenho uma visão assim. Eu acho que vai existir um personagem aí diferente. Na verdade, esse personagem já existiu, que eu já vi eles em alguns lugares, nos Estados Unidos principalmente, que era o greeter. O greeter é aquela pessoa que te recebia na porta ali na Abercrombie, as mulheres foram lá, que o cara ficava meio que sem camisa, ou quando a gente entrava na Banana Republic ou na Gap, em algum lugar desse, o cara falava, bem-vindo à Banana Republic, aqui está o lado masculino, ali está o lado feminino. Porque uma loja, existem vários tipos de lojas. As lojas de departamentos, as enormes. Eu acho que essas lojas vão ser divididas como se fosse um arquiteto em squares, em quadrados, e aí vão definir qual área que vai trabalhar quem. Mas uma loja premium, eu acho que o que vai mais valer é essa mulher sentir segurança de estar lá. Então, essa coisa da higienização de tudo vai ter que ser perfeito. Esse greeter, ele vai receber e ele vai dar a máscara para a pessoa, checar se a pessoa lavou a mão, porque a pessoa só pode entrar na loja se ela lavar a mão com álcool gel antes de entrar, porque é isso que ela infecta. Então, se eu vou num lugar, se eu sou cliente de um lugar que eu sei que tem na porta alguém que faz com que 100% das pessoas lavem suas mãos e usem as máscaras, isso minimiza absurdamente o impacto dessa pessoa estar infectando a sua loja, consequentemente a sua loja vai ficar cada vez mais na frente e as pessoas vão confiar. Entre escolher uma loja que eu sei que as pessoas não têm cuidado e uma loja que as pessoas têm cuidado, eu vou preferir essa. Então, essa pessoa é um ponto novo e que essa pessoa que eu pego... Isso, que ele vai ter todo o bom humor, é aquela pessoa que é o showman, a showwoman, ela pode ser engraçada, sensacional. E assim, eu tenho indicado para os meus clientes, eu estou fazendo o processo de abertura para alguns clientes, pré-abertura, né? Fazendo já essa mentoria sobre essa pré-abertura, eu tenho encomendado já existem várias pessoas que estão fazendo uns totens para a liberação do álcool gel, que você vai poder pôr na entrada da loja, onde você aperta com o pé. Então, você não vai tocar. Então, você já tem o álcool gel, já retira uma máscara antes de entrar na loja. E esse hostess, é greeter que chama? Chama greeter.
Glitter, rosas. Ele, além de entreter e tal, ele pode, eu acho que vai ter que verbalizar para cliente, seja bem-vinda. Exata. É ele que vai dar o warm. Exato. É ele que dá o warm da sua chegada então, nesse lugar. Ele já vai contar e entre com segurança, porque isso. Todas as medidas exatamente. Estão sendo... Ele te abraça com o olhar, ele não pode te abraçar, mas ele te aquece, dizer que além de segura, você é muito bem-vinda. Então essa pessoa é a pessoa fundamental que vai criar o pum. Eu acho que ele vai ser uma das pessoas mais importantes nesse novo varejo, né, nesse atendimento. Porque ele certifica que se as pessoas fizeram o que tem que ser feito, e a pessoa não entra mesmo, e eu prefiro que a pessoa pague do que ele, porque você, a médio e longo prazo, isso vai dar uma segurança para que todo mundo escolha a sua loja para ir, porque eu tenho certeza que ninguém entra e vai infectar nada. Então, essa pessoa ele vai ter um papel fundamental, um papel importantíssimo, né, nessa coisa de dar segurança das pessoas. Se eu não tenho dinheiro para pagar mais essa pessoa, eu posso ver quem da minha equipe tem esse perfil. Que faz essa pessoa para ser a minha hostess, enquanto as outras estão lá lutando pelas vendas. Então, eu posso eleger alguém da minha equipe que já esteja mais pronta para esse novo papel. É um novo papel sensacional. Exato. E aí, na hora que deixa eu falar loja... uma coisa. Oi. Posso falar um minuto? Isso, por exemplo, na loja, a gente não tinha esse glitter, sei lá como é que se fala. Mas a gente tinha a minha vendedora, a vendedora da vez, ela era obrigada a estar na porta para receber a cliente da melhor forma, com sorriso, cumprimentando, dizendo, falando. Quer dizer, tudo essa função, a vendedora tem total condição de fazer, especialmente a vendedora da vez. Agora, isso ela tem que ser treinada para fazer, ou se você tiver um caixa abundante, você pode ter uma pessoa que faça só isso. Mas eu acho que na atual condição, não sei se dá. Eu acho muito melhor você treinar muito bem e passar a importância disso para a tua equipe e que sempre tem alguém na linha de frente e recebendo as clientes. Sim. Aí vai depender do caixa, se você é uma loja de apartamento, se você é uma loja maior, essa pessoa pode ser tudo, na verdade. Essa pessoa pode ser, eu recebo, você entra, porque existe uma coisa chamada fluxo. Lojas mais caras têm menor fluxo, lojas mais baratas têm mais fluxo. E aí eu decido se essa mesma pessoa, ela pode fazer todos os papéis. Só que o que ela não pode fazer é quebrar as normas do sistema de saúde, ou seja, do sistema de saúde, não, da OMS, que é manter a distância e tal. Então, a gente tem que fazer... Usar máscara. Sempre, usar máscara, não pegar, não tocar. Para colar neles, a máscara não é opção. A máscara é obrigação. É uma obrigação. Isso. E, inclusive, todas as lojas têm que ter máscara para vender, lá para doar. Para doar. Porque você tem que disponibilizar. As lojas, preparem-se. Todo mundo tem que disponibilizar máscara. Se a cliente não chegar com máscara... Se o metrô está tendo que disponibilizar, imagina uma loja de varejo, você não vai ter. Então, se prepare, ou seja, agora já comecem a ver isso, porque vocês vão ter que disponibilizar álcool gel e coisas. Então, já botem na lista aí, coisas a fazer. Álcool gel e máscara para todo mundo. Na lista dos meus clientes já é coisas a providenciar. Nesse e-book que a Eliana vai passar, que todo mundo está recebendo, as providências que você tem que fazer, os meus clientes já mandaram fazer máscaras personalizadas para dar para o cliente, máscaras para a equipe. Então, você tem a de tecido, que a equipe pode usar uma por dia, e se for a descartável, tem que trocar a cada 2 ou 3 horas. Então, o uniforme do vendedor também é algo diferente. Né? Dá tempo ainda. Dá tempo. E outra coisa, que não tinha uniforme, vai ter que implementar o uniforme, porque aquela roupa que a pessoa chega de casa, ela não vai poder, de casa até o trabalho, ela não vai poder trabalhar com ela. Ela vai ter que se trocar para estar higienizada dentro da loja. Então, quem não tinha uniforme, já começa a preparar e colocar o uniforme para sua equipe. Exato. Tem que ter uniforme, e o uniforme tem que ser confortável. E também ela não pode... Especialmente loja de shopping center, ela não pode sair com aquele uniforme. Cada vez que ela quiser ir no banheiro, infelizmente, ela vai ter que se trocar e trocar o sapato, trocar a roupa, depois, quando voltar, trocar tudo de novo.
vai dar trabalho. É um utilitário, Tem gente, que é prático. Uma roupa que abra com zíper, que abra como se fosse um utilitário de tactel, que seque rápido, que lave rápido. Já dá presente para a equipe, a roupa de ir e vir, o uniforme do transporte público. Eu acho que tem que trabalhar isso mesmo. E outra coisa que tem que ser providenciado pelos clientes, e que eu já passei isso na lista, é usar só copos, bebidas, tudo descartável. O que você serve para o seu cliente tem que ser garrafinha de água individual que ele bebe e joga fora. Você vai servir champanhe, vai ter que ser aquela champanhinha pequenininha, por secozinho pequenininho, que ele vai e joga fora. Você vai servir um alimento, vai ter que ser um alimento que seja embalado individualmente, que ele come e joga fora. Não dá mais para servir aquele bolo fatiado. Não vai ter. E todo mundo pegava lá. Esquece. Não vai ter louça, é tudo descartável. A equipe não vai poder nem levar o quiz, aquelas garrafinhas squeeze deles para encher o bebedouro da marca. É tudo copo descartável. Vai ter que ter 2 lixos, um lixo para o que é infectado, um lixo para o papel, um lixo para o clipes. Vai ter que separar. Então, aquelas máquinas também, né, Tatiana? Aquelas máquinas, fazer parcerias com gente de máscara, Nescafé, tantas marcas de café. Bicafé, olha só. Bicafé, para que a pessoa possa lá e já sai aquele coisa, puxa, você toma e joga fora ali do lado. Eu acho que tem que ser revisto absolutamente tudo, isso é que é importante. Às vezes, eu vi uma menina que levou a mãe a algum lugar, acho que foi no médico, e aí ela tomou o café. Chegou em casa, meu Deus, ela tomou o café, e ela ficou psicótica porque tinha tomado o café. E vai ser assim, porque ela tomou café de xícara convencional. Isso. Então não pode, olha só, não gente. Pode. Esse copinho aqui é descartável de papelão, ele é do meio ambiente, mas é descartável. O café a pessoa vai beber e vai jogar fora o copinho. Hoje você acha pelo Mercado Livre como fazer esses copinhos de papel com a sua marca. Então, você vai ter que economizar algumas coisas para manter sua operação aberta, mas você vai ter que gastar com outras. É a hora de otimizar os seus custos. Para que deixar a pessoa segura. Eu acho que as pessoas têm que ficar seguro na sua loja. Você não pode ficar inseguro, ficar tenso. Então, eu acho que essas medidas de segurança com a equipe, como chega, se todo mundo está desse jeito, depois como é que você... E você tem que contar isso nas suas redes sociais. Porque eu acho que o que vai dar mais segurança é dizer assim, olha, assim que a malia, se você manda delivery, que você vai estar de luva, de máscara, montando. E quando a peça chega, você passa o steamer, que você passa a luz, que você higieniza isso, que você deixa ali 2 dias antes de alguém provar. Aqui na sua loja não tem provador. Você não deixa as pessoas provarem. Em compensação, você vai ter que abrir para que as pessoas troquem. Porque uma coisa pelo meu direito por que supostamente você não pode trocar? Porque você teve o direito da escolha. Se eu fui numa loja e provei, eu pago. A loja deixa você trocar se ela quiser. Você sabe disso, né? Quando você vai na loja física e você tem o direito de provar, a loja não tem, por lei no Brasil, que trocar. Você troca porque para ter uma boa relação. Quando você compra online, sim, você pode trocar porque você não provou. Nesse caso, a lei do online vai passar para o offline, porque eu vou comprar, mas eu não vou poder provar. Então, várias coisas vai que a voltar pessoa pode fazer. Por exemplo, volta a consignação. Com força total. Exato, é como se fosse. Porque a pessoa vai comprar, vai levar em casa, vai provar, às vezes o custo não ficou tão bom. A gente tem tantos biotipos diferentes no Brasil, a miscigenação é tão absurda, gente alta, baixa. A menina que era magrinha botou um peitão. Então, é difícil encaixar. Né? Então, vai ter essas novas normas em relação à troca. Eliane, no e-book você tem como sugestão de como treinar a equipe? Não, eu coloco para os proprietários, para os donos, descreverem quais são os pontos interessantes para ele. Porque não adianta a gente falar assim, que você treine a equipe do jeito que eu treinava. De repente, a condição da loja dele é completamente diferente. Então, eu levanto os pontos de as posturas que ele espera. Quer dizer, quais seriam, vamos dizer assim, as obrigações básicas, tá? Tanto as obrigações básicas de conduta, como obrigações básicas de limpeza, de outras coisas. Mas isso não dá para você generalizar isso para todas as lojas. É uma coisa, por isso que eu digo que
o e-book e as regras e as normas só funcionam se forem muito bem pensadas e se o proprietário, se qualquer pessoa da sua equipe questionar uma norma, você tem que ter uma razão de ter colocado ela lá dentro. Não é só Então, você por tem que estar, não é explicar. norma por norma. Tem que ter Não, lógica. tem que ter lógica e tem que fazer parte da crença do proprietário. Quer dizer, tem pessoas, eu brincava com as meninas na loja, quer dizer, para mim, a vendedora tem que acompanhar a cliente até a porta, como você faz na tua casa com um amigo, tá? Mas isso era uma regra da minha loja, tá? Não necessariamente é a regra de uma outra pessoa ou de um outro proprietário, porque se ele não faz isso, de repente, na casa dele, que ele é uma pessoa mais descontraída ou qualquer coisa, é uma escolha dele. Ele não vai conseguir fazer os funcionários agirem fora das escolhas que ele tem na vida dele. Perfeito. Eu listei aqui o que deveria entrar num treinamento, sobre o que você deveria treinar a sua equipe. Então, eu coloquei aqui, primeiro o psicológico, avaliar o psicológico antes de entrar em treinamento. O que a sua equipe tem que ser treinada? Segundo lugar, depois de você ver que ela está treinada psicológico, treinar sobre tudo que tem que fazer com relação à saúde e os protocolos do Covid. Aí você tem que treinar muito o produto e eles têm que dominar o que tem em estoque, o que a empresa quer que desove, treinar postura, comportamento, postura, que é onde a gente vai falar de proatividade, trabalho em equipe, cumprir horário, sorriso, enfim, treinar. E por fim, treinar estratégias de vendas. Nas estratégias de vendas, tem que repensar no formato, ver se você vai fazer esse caixa único ou não, e você tem que treinar agora o seu vendedor para 3 tipos de venda. A venda da vez, a venda do cliente que entra, a venda da consignação, que é a que a Eliana falou, que é a venda da sacola, que é a venda feita por WhatsApp. A do cliente que entra também vai ser consignação. Então, são 3 vendas. O vendedor agora, ele já não é mais só o vendedor. Ele é um vendedor de venda direta, venda em loco, a venda da vez. Ele é um vendedor de consignação, porque o movimento vai estar ruim, vai estar difícil, então ele vai ter que trabalhar para poder fazer as consignações. E o terceiro ponto, Xavier, é que o vendedor vai ter que treinar para atender o e-commerce, porque nasceu uma nova modalidade, mesmo para as marcas que não tinham, que estão trabalhando o vendedor acompanhando o e-commerce, um e-commerce acompanhado. Então, você vai ajudar o seu cliente a comprar pelo e-commerce e receber pelo correio. Então, você tem que agora treinar 3 momentos do vendedor e ele tem que ser bom nas 3, senão não vamos bater meta. Não, com certeza. Você tem que treinar em todos os aspectos e você também tem que escolher que tipo de atendimento você vai querer ter. Se as pessoas não podem mais ficar manipulando as peças na arara ou coisa assim, de repente você vai ter que ter na arara menos variedade de produtos e a grade. Porque não vai dar para você ficar indo, pegando e voltando do estoque para pegar o produto, porque senão você já vai estar manipulando. O VM vai mudar, Xavier? Eu acho que sim. Acho que vai, e a comunicação também da roupa com as pessoas. Eu acho que o QR Code vai ser super usado, porque eu acho que a pessoa vai pegar, todo mundo tem um celular, a pessoa vai apontar o celular e aquela roupa vai falar com você, dizendo que o estilista vai estar falando com o microfilminho, contando para você um pouco daquilo, porque as pessoas vão querer ficar um pouco mais distantes e vai ser preciso fazer isso. Então, as peças vão ter que se comunicar de forma mais direta. Eu acho que a comunicação visual das lojas, o design gráfico de comunicação tem que ser extremamente claro para que as pessoas peçam o mínimo, perguntem o mínimo. Eu acho que as lojas vão ser reestruturadas de um jeito mais que cada peça respire para que as pessoas possam visualizar. E outra coisa, a arrumação da loja vai ser muito mais por uso do que essas arrumações por cores que todo mundo faz. Vai ter uma área do masculino e dentro do masculino vai ter a parte de praia, a parte de social. Para quê? Para que as pessoas procurem o mínimo. A pessoa vai ali, o que é que eu quero? Quero uma coisa social. Tenho aqui, eu quero. Vai ser parecido mais com as lojas de departamento,
com aquela coisa que eles fazem mais self-service. Eu consigo botar uma boutique de marca de luxo nesse comportamento de uso. Exato. Certo? Porque as pessoas vão ter que se encontrar de forma mais clara, sem precisar ficar mexendo tanto. Então, acho que a arrumação das lojas vai ser por uso. Não vai ser essa coisa misturada que a gente realmente depende de estar colado com alguém. Eu acho que as lojas precisam repensar. Separado por uso e com menos coisas nas araras para ter menos coisa para ser tocada. Exatamente. E outra coisa que vocês comentaram que eu acho interessante, na hora que vocês estavam falando da postura e tal, eu acho que é fundamental, é muito importante as pessoas, quando contratarem as outras, vocês entenderem os seus preconceitos pessoais, as suas limitações como contratante, né? Se você tem preconceito em relação se a pessoa tem tatuagem ou não, tem cabelo mais grande velha, ou não, se a pessoa é mais velha ou mais nova, se a pessoa é de alguma religião, raça, cor, se você ainda tem isso ultrapassado, eu primeiro acho que você tinha que ir para um retiro espiritual e procurar um psiquiatra. Mas, passando essa parte... esse momento para ressignificar os seus preconceitos. Mas eu acho que a pessoa tem que entender as diferenças e quando você contratar alguém, às vezes você olha aquela pessoa, nossa, essa pessoa tá boa, se deu bem, mas você não gosta que ela é cheia de tatuagens aqui. Ela não vai esconder as tatuagens e você vai criar um problema com ela. Então, se você tem problemas em relação a isso, você não contrata, sabe por quê? Porque você tem que primeiro se curar dessas desses seus preconceitos e aí faz. Tudo bem, também todo mundo tem defeito, ninguém aqui é perfeito, mas eu já sofri muito em ver contratações e ver gente ter preconceito com as outras ou querer que a pessoa alise o cabelo. Pelo amor, não cometa esse crime. Que todas da loja vão ter cabelo Chanel. Aí a pessoa tem cabelo crespo e não pode ser Chanel. Você quer que ela espiche o cabelo? Desculpa. Então, são coisas que criam problemas e você podia evitar lá na sua contratação. Se você contratou alguém que fala oxente, vice, e você não gosta, não contrate, porque você não vai conseguir fazer com que essa pessoa troque a forma de falar. Agora, olha só, eu complementaria, Xavier, não contrate, mas se prepare, porque você vai ser julgado por isso, pelo preconceito. Claro. Que você tem. Mesmo que você não fale para ninguém, isso é uma coisa silenciosa, você com você mesmo. Se sinta bem pequena por fazer isso. Mas, às vezes, essa pessoa pode ser a pessoa mais incrível. Por exemplo, talvez eu fosse contratado porque tinha uma pinta. Né? Porque na hora eu tenho um sotaque do Nordeste, tinha uma pinta bem grande na cara. E eu virei o melhor vendedor da empresa inteira. De todas aí, eu me transformei no mais jovem diretor da empresa e terminei sendo diretor de toda a empresa. Se eu não tivesse sido contratado lá em Recife, lá quando eu era adolescente, naquela loja, porque eles tinham preconceito, porque eu não tinha 1,90 m, não era sarado, maravilhoso, ainda tinha pinta na cara, eles iam ter pedido o cara dos caras que mais deram dinheiro à empresa por mais de 15 anos. Ou seja, às vezes você toma uma decisão errada e porque você é preconceituosa ou porque a pessoa não está dentro de um padrão de beleza que você estava acostumado. Então, é muito importante que você trate essas coisas, mas na hora que você contrata, nem que você não conte para ninguém. Mas aí não queira mudar a pessoa, porque você não está sendo humano. Não queira mudar as pessoas. Olha só, eu acho que nesse novo momento do mundo, onde as pessoas, além de ter mudado muito, e agora com toda essa parada, essa pausa que todo mundo fez, né, para recomeçar, é um recomeço, será que não vale a pena você recomeçar diferente? Você recomeçar com uma equipe mais antenada, enfim, quer dizer, tira esses preconceitos, porque o seu cliente vai julgar, o seu cliente vai te julgar porque ele também se resignificou. Então, o seu cliente vai querer ver uma equipe ímpar. Tem que ter trans na sua equipe, tem que ter gay, tem que ter a pessoa com a pinta, baixa, alta, gorda, magra, jovem, velha. Esquece. A reserva contrata jovens acima de 60, 70 anos. Eu acho sensacional. Uma marca hiper. É mesmo. Então, se você não passar a trabalhar melhor isso e tipo, lidar com indivíduos, as pessoas vão querer as marcas que estão mais antenadas e que não tem esse tipo de preconceito. Hoje as pessoas estão encontrando mais a experiência e o propósito da empresa. Cada vez mais as empresas têm que mostrar o seu propósito do que apenas vender um produto. Se você quer vender um produto enfiando goela abaixo todo o seu preconceito, você não vai vender. Mas às vezes a pessoa procura um candidato que você sairia, né? Que você quer casar com a pessoa. E você não está procurando um parceiro, você está procurando alguém que pode te dar muito dinheiro. Você está procurando outra coisa. Só que o cérebro do humano é difícil separar você como pessoa física e pessoa jurídica. Eu sei disso, até como compradoras, as mulheres têm uma certa dificuldade.
e eu fiz um exercício muito grande com psicólogos para poder ser um comprador de verdade. Para ser um comprador de verdade, eu tinha que tirar a minha pessoa física e enxergar aqui. Para a pessoa física isso é legal, mas para a pessoa jurídica isso não vende. E as mulheres e homens compradores misturam muito o que eles comprariam ou não, porque na verdade absolutamente não interessa. Não interessa isso. O que interessa é a demanda do seu cliente. Você está contratando alguém por um motivo. Então, às vezes, essa coisa na contratação é muito importante, que aí você errou lá atrás. É a mesma coisa do compras. Eu acho que a contratação é tão importante que ela pode te minimizar prejuízos absurdos, pessoais, emocionais e financeiros. Assim como compras pode resolver muito de todos os seus problemas para frente, de remarcações, liquidações, de visual merchandising. Todos esses problemas estão no compra. Um monte de problema de pessoal está na sua contratação. Você contrata pessoas para casar, querida. Você não está querendo alguém para casar. Você quer alguém que atinja os seus objetivos. E se ela não é da altura que você queria casar com alguém, tudo bem também, que bom. Então, tem essa coisa das pessoas serem plurais, né? Serem diferentes. Porque aí você tem gente que quer todo mundo igual. Então, você entra, todas as pessoas parecem irmãs gêmeas e ainda de uniforme. Então, está na hora das pessoas serem únicas, das pessoas serem diferentes. E quanto mais você contrata alguém que você entende que do jeito que ela for é o que gosta, mais ela vai ficar mais importante. Por quê? Porque essa energia passa. Na hora que eu tenho que ser uma coisa que eu não sou e ainda decorar técnicas de venda, mais todos os produtos que eu tenho que vender, imagina se eu vou ter que mudar meu jeito de falar e ainda decorar tudo isso. Pula essa parte. Contrato pessoas que já têm essa parte. Considerações finais da apresentação, onde o povo te acha, Xavier. O que você faz onde o povo te acha? Então, eu sou curador e diretor do Fashion Room, que é um dos maiores showrooms de marcas premium aqui do Brasil. Ou seja, se você é uma multimarca, se você é uma marca, pode nos procurar, Fashion Room Oficial. Eu sou também mentor do treinamento A Loja que Surpreende, onde eu ensino compradores a fazerem a compra, o eixo fundamental para o seu negócio, não adianta você fazer tudo e não comprar direito, quer dizer, você vai estar acompanhando a pessoa errada. Isso eu também head buyer de uma loja lá em Portugal, que chama Casa Pau Brasil, que eu também está servindo muito para observar esse retorno, como está sendo, o que, as pessoas estão consumindo, porque eles foram muito... fechamos as lojas lá em fevereiro, lá em março, ali, depois do carnaval, e seguiram bem, ou seja, estão reabrindo aos poucos. Então, a gente vai sofrer um pouco mais aqui, mas quando a gente vê o que já aconteceu, fica mais fácil da gente prever e ajudar vocês. Então, é isso. O meu é Xavier com X, oficial. Xavier Neto, oficial. Vamos eu e, por último, nosso anfitriã querida, que nos convidou. Sim, com certeza. Então, vamos lá. O meu Instagram é Esther Morgan Oficial. Eu venho do mercado de varejo. Eu trabalhei no mercado de varejo, desde vendedora, chão de loja, saí como executiva de marca. E estou há 15 anos com a Excelência, onde a gente presta serviço de recrutamento e seleção. Então, semana que vem, a gente deve colocar o portal no ar de empregos, para colocar lá nossos candidatos, nossos clientes, para poder contratar. E sou palestrante e treino equipes de varejo para mais de 500 clientes, marcas pequenas, marcas grandes, marcas de luxo, marcas populares, não faz diferença. Então, eu elaboro treinamentos em company e agora EAD, né? Então, eu tenho 2 canais no YouTube, o Esther Morgan e o canal Coffee Break no Varejo, junto com o Max Daguano. Lá você vai pegar vários programas, dicas, sempre falando sobre varejo. No meu canal eu falo sobre varejo também, mas também sobre algumas causas que eu abraço, essa questão da discriminação e tudo isso que a gente estava falando aqui. E é um prazer estar aqui com a Eliana, que eu sempre admirei e tenho muito orgulho de estar aqui nesse bate-papo com pessoas tão importantes e que eu adoro. Obrigada. Agora eu vou contar uma história para vocês do que, como eu acho importante o exemplo. Uma coisa que me emocionou muito na época da Lita Mortari é que vocês acreditam que teve uma vendedora que escreveu LM, ela tatuou LM no punho dela, tá? Então, eu quero falar isso no sentido assim de que o exemplo da gente é uma coisa que pode marcar muito na vida dos colaboradores que a gente tem. E eu acho que a gente, como proprietário, a gente nunca pode esquecer disso, porque a gente pode influenciar para o bem e para o mal. Aquele que tendo ataque, gritando, desrespeitando os vendedores, ele nunca vai conseguir ser respeitado. E isso eu acho que é uma coisa que hoje a gente tem que se preocupar muito, tá? A gente tem que ter o respeito e a admiração de quem trabalha com a gente.